importa o número da plateia, começaremos o nosso show na hora, em respeito a quem chega na hora. Então, desliguem os celulares. E ainda ressacados da eleição de ontem, né, para candidatos à presidência, a governador, vamos agora pensar em outra eleição no âmbito da UFRN, para reitor e vice-reitor da UFRN, tão importante quanto. Tá, pessoal, as pessoas que estão aqui se apresentando, elas vão reger essa grande cidade chamada UFRN, e vão tocar diretamente nas nossas vidas acadêmicas. Então, é muito importante que estejamos atentos, que tomemos partido e consigamos, inclusive, multiplicar as ideias com as quais compartilharmos. O professor Carlos Chessman vai hoje participar do debate sozinho, porque o professor Rubens Ramos teve um compromisso inadiável em Recife, mas nós vamos fazer o seguinte, em comum acordo com as professoras que organizam comigo esse debate, nós vamos manter o mesmo tempo, sendo que, em vez de cada candidato, o candidato a reitor e o candidato a vice-reitor, em vez de cada um ter 2 minutos, o professor Carlos vai concentrar esse tempo na fala dele, tá certo? Para começar, não é da mesma forma que fizemos na sessão anterior, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a organização, inclusive para o professor Carlos também, né? O debate, candidatos à sucessão do reitorado da UFRN, vamos fazer separadamente, como fizemos, para manter condições de igualdade em relação à chapa 2. Bom, a chapa 1 do professor Carlos Chessman se chama Alma Mater UFRN, compostas pelo candidato a reitor, professor doutor Carlos Chessman, e vice-reitor, professor doutor Rubens Ramos. Na composição do debate, eu apresento os parâmetros de interação. Na sequência, o Michel Fontoura e a Raíssa Oliveira apresentam os perfis, certo? Nós fizemos esses perfis, professor, baseados nas informações do SIGA-A, ok? Na sequência, nos blocos do debate, nós temos perguntas de graduandos do BCT para os candidatos da chapa 1, com tempo para pergunta de 1 minuto e tempo para resposta de 2 minutos. Nesse primeiro bloco, nós vamos ter aproximadamente 5 perguntas. O segundo bloco, desta vez, vai ser um pouquinho maior do que o primeiro, porque a gente tem tempo, né, para fazer um pouco maior, e aí qualquer um pode fazer perguntas, tendo um tempo de 30 segundos para essa pergunta e um tempo de resposta de 2 minutos, podendo o aluno ou o professor retomar a voz, né, retomar o turno e fazer uma réplica, tá certo? E aí o professor tem direito a uma tréplica. Um total aproximado de 10 perguntas. E aí, no fim, a gente vai dar 4 minutos para o professor Carlos apresentar as considerações da chapa 1. Ele vai estar representando também o candidato a vice-reitor. E aí, nesse momento, ele, inclusive, vai recorrer, diferente do que ocorreu com a chapa 2, ele vai recorrer a uma apresentação que ele trouxe, tá certo? Tendo em vista que a apresentação da chapa 1 está sendo diferenciada, a gente vai também abrir essa concessão para a chapa 1, tá bem? Bom, e aí a gente apenas agradece as pessoas que contribuíram com a organização desse debate, ok? Bom, então, começando, né, apresentadas essas organizações, essa organização do debate, nós vamos começar com a leitura do perfil. Primeiro, do professor Carlos Chessman. Alô? Meu nome é Raíssa, aluna do BCT. Vou ler o perfil do professor Carlos Chessman. Bacharel em Física, 92 pela UFRN. Mestre em Física, 94 pela UFPE. Doutor em Física, 97 pela UFPE. Suas áreas de interesse em ensino e pesquisa são nanoestruturas magnéticas e semicondutoras, criogenia, liquefator de nitrogênio, semicondutores térmicos, placas Peltier,
ensino de física e de física moderna experimental. Bom dia. Eu vou ler o perfil do professor Rubens Ramos. O professor Rubens Ramos é graduado em Engenharia Civil pela UFC, mestre em Engenharia de Transportes pela UFRJ, doutor em Engenharia de Produção pela UFRJ, pós-doutor em Economia de Transportes pela Université de Lyon. Desde 2007, trabalha no Departamento de Engenharia Civil nas áreas de Engenharia de Transportes e de Economia Aplicada. Em 2011 e 2012, passou um ano sabático em pós-doutorado na Universidade de Lyon, França, onde desenvolveu pesquisa no campo da economia de transportes. Então, seguindo o modelo da chapa que ocorreu no debate anterior com a chapa 2, nós vamos direto para as perguntas agora, tá certo? Então, primeira pergunta. Bom dia, meu nome é Paulo Roberto, sou aluno aqui da Escola de Ciência e Tecnologia, fui aluno do professor, física, continuo sendo aluno. Bom, apesar da pergunta ser minha mesma, eu vou ler porque aqui na frente a gente fica nervoso. Não resta dúvidas quanto à necessidade de incrementar a transferência de conhecimento produzido na universidade para a sociedade. Na gestão dos senhores, como pretendem ampliar a relação entre universidade, empresas e sociedade em geral? E suas propostas focalizam algum setor específico da sociedade? Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Obrigado à ECT e ao UFRN por nós estarmos nesse instante tão importante para toda a universidade. Respondendo à pergunta, da forma que a universidade está organizada, do ponto de vista centralizado, quando foi criado ainda na época da ditadura, né, por um decreto do general Ernesto Geisel, foram criados os centros e dentro dos centros os departamentos. Isso engessa a universidade. A interação empresa, a interação com outras coisas que podem surgir na universidade tem que vir e deve vir dos professores, organizados em outro tipo de estrutura que a gente chama de estrutura mais horizontal. Escolas, escola de engenharia, por exemplo, instituto de física, instituto de matemática, faculdade de medicina, né? Então, essa forma de organizar uma universidade é que é diferente, que nós queremos retornar a essa estrutura que a UFRN seguia os moldes de outras universidades do mundo. Então, as primeiras universidades do mundo eram assim, as principais universidades do mundo são assim, as maiores, as mais antigas, inclusive as que estão lá no top 50, top 100, top 1000. Então, você fala em reestruturação, é nesse sentido. Ou seja, a forma que a universidade está organizada hoje é que cria esses dilemas de um professor não poder atuar diretamente numa indústria. Tem que seguir todo um roteiro burocrático que engessa. E rapidamente a empresa resolve o seu problema e o professor não consegue interagir. Ou então, pior, acaba criando o que a gente chama de algumas gambiarras, causando um mal muito maior para a universidade. Então, olhando para a reestruturação da universidade, essa é a nossa proposta. Os departamentos, escolas serem independentes. A diminuição do poder centralizado no reitor e nos diretores das unidades é que tem que acabar. Bom dia, meu nome é Alana Mello, graduanda do BCT, e eu vou realizar uma pergunta da Thais Viviane. Uma polêmica recente na comunidade acadêmica é o acesso de alguns alunos ao restaurante universitário sem pagar, pulando a catraca. Os defensores dessa prática alegam que na UFRN há muita burocracia para conseguir o auxílio alimentação e que esse benefício não consegue amparar todos o que dele precisam, tornando assim a pulada da catraca legítima.
Já quem é contra a corrupção, mesmo nas pequenas práticas, promete filmar os que pulam e exigir punição para eles. E a posição do senhor nessa questão específica e que medida pretende tomar caso seja eleito? Bem. Bom, outra vez, eu vou ficar repetindo isso aqui, vocês vão prestar atenção, acho que todo momento. A universidade é centralizada. Não faz sentido, no século XXI, numa comunidade de 30, 40 mil pessoas, a gente só ter um único local para os estudantes, do ponto de vista mais social, sem pagar, né? Custa a universidade ter outros ambientes em outros locais? O orçamento da universidade é 1,1 bilhão. É o terceiro maior orçamento do Estado. Só perde para o governo do Estado, da ordem de 8 bilhões, só perde para a Prefeitura de Natal, da ordem de 2 bilhões. E é uma comunidade somente de 40 mil pessoas. Mesmo que você tire todo o orçamento para pagamento de pessoal, da ativa e aposentado, ainda sobram da ordem de 300 milhões. Nesses 300 milhões, tem muita coisa que pode ser feita. Muita mesmo. Então, é nesse sentido. Se você descentraliza o restaurante universitário, colocando em outras opções, não como a opção que vocês têm aqui do lado, né? Ou seja, o restaurante que vocês têm aqui do lado, apesar de ser quase semi-privado, me perdoe, mas a palavra, isso aí é uma gambiarra. É uma coisa mal feita que foge de todos os padrões de uma universidade. Cria-se um prédio com uma estrutura dessa belíssima, coloca-se pessoas de alta qualidade, né? Tanto do ponto de vista de pessoas quanto academicamente. E os problemas da universidade, a estruturação mínima de uma universidade, a gente não vê. Então, centralizar a comida, o restaurante das pessoas em um único local, juntar muita gente e gera esse problema. Então, numa estrutura descentralizada, isso rapidamente desaparece. As pessoas de cada setor vão ter sua responsabilidade. O poder do reitor não é controlar a universidade, é facilitar. Então, nesse sentido, esse problema nem deveria existir. Bom dia mais uma vez, eu sou o Michel, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Professor Chessman, qual é a opinião do senhor sobre o curso de Ciências e Tecnologia, bacharelado interdisciplinar de formação em 2 ciclos? Se eleito, que ações voltadas para a Escola de Ciências e Tecnologia o senhor pensa em desenvolver? A criação desse formato, né, aqui no FRN, como a própria página diz, todo mundo sabe, não é uma ideia surgida na UFRN. Né? Essa ideia é semelhante nos Estados Unidos, é semelhante na Coreia, é semelhante na China. É um modelo que ajuda o estudante a ter um conhecimento básico e, depois desse primeiro período, o que é que ele quer se definir? Como um engenheiro, como um cientista ou qualquer coisa parecida. Ou então ele já quer ir para o mercado de trabalho. Okay? É o que a gente chama de ter o conhecimento básico mínimo. Né? Então, essa estrutura foi criada aqui, diferente de outras universidades, diferente de outros países. A formação dos físicos daqui nada teve a ver com o departamento de física, nada teve a ver com o departamento de matemática, os matemáticos, nada teve a ver com o departamento de química, que agora é Instituto de Química, com os químicos daqui. Isso criou um problema para a ECT. A ECT é, na palavra, escola. Mas em uma universidade, o sentido de escola tem que ter pesquisa e ensino. Há 200 anos, na Universidade de Berlim, foi quando criou-se esse paradigma. Quem ensina deve pesquisar, quem pesquisa deve ensinar. A ECT, nitidamente, os professores têm vontade, têm capacidade, mas estão engessados para não exercer sua atividade de pesquisa. Então, isso acaba gerando problemas no que é o curso, né, da formatação dos estudantes. Uma perspectiva é o quê? É continuar com essa estrutura, mas ser muito mais abrangente, né,
não só para algumas engenharias, como é hoje, não só para alguns departamentos de ciências exatas, né? Mas ser muito mais. Pode ser uma entrada como é? Pode. Para todos os cursos. Então, você já pode definir. Perder um ano ou ganhar um ano em uma universidade é um detalhe. Então, a criação da ECT, do formato da UFRN, é que destoa do objetivo central de uma universidade, que é muito mais geral, além de falar de extensão. Oi. Bom dia, professor. Meu nome é Demétrios, eu sou aluno do BCT. Eu vou fazer uma pergunta confeccionada, na verdade, por Diogo Felipe. O governo federal investe de forma rigorosa nos centros de tecnologia, o que indica ser da nossa responsabilidade fazer com que o Brasil se desenvolva. Assim, de que maneira o empreendedorismo e a inovação podem funcionar como um fator de mudança na marca do novo reitorado? Entender qual o papel de uma universidade é extremamente importante. Meu objetivo aqui não é convencer vocês, cooptar ou abduzir vocês a acharem que a chapa 1 é a chapa melhor do mundo. Mas, quando você diz o que é uma universidade, quais são os seus objetivos, qual é o papel dela para a sociedade, você consegue responder essas perguntas claramente. Outra vez, a centralização da universidade, da UFRN, da forma que está, acaba repetindo, sendo chato, de novo, engessando várias das ações. A questão de ser empreendedor está no próprio jovem, no próprio início da sua vida acadêmica ou da sua própria vida. A pessoa pode ser empreendedora e não ser universitário, e vice-versa. O que é que impede dele ter sucesso? Várias coisas. O pano de fundo que o governo atual tem, ou seja, qualquer empresa, microempresa que queira surgir, 30% a 40% dos impostos são cobrados dessa empresa. Ou seja, o sócio majoritário da empresa, quem é? É o próprio governo. E a gente replica isso na universidade. Antes de se criar uma empresa, antes de se ter uma ideia, tem um escritório, uma secretaria que vai dizer quais são os direitos e quais são as cotas da universidade. Não se faz sentido você podar a ideia já cobrando alguma coisa da pessoa. Não sabe nem se a ideia realmente vai dar certo, se vai vigorar. O que o reitor tem que fazer é dar oportunidades. E dar oportunidade significa conhecimento e infraestrutura. Nós não temos uma infraestrutura que facilite ser empreendedor. Não temos. Ou seja, não é criar uma secretaria para receber as pessoas. É dar oportunidade a elas. É ter laboratórios disponíveis, é ter o professor com tempo para auxiliar aquilo a ele, sem cobrar alguma coisa. Não é necessário o professor ter que preencher um formulário antes para que ele possa apoiar. É outra vez o sentido de democracia com descentralização novamente. No macro, é exatamente isso que ocorre. A centralização acaba sendo a coisa mais importante do que o objetivo de empreender, por exemplo, além de outros objetivos gerais. Bom dia. Meu nome é Adriana Silag, eu sou servidora técnico-administrativa da UFRN e sou aluna do mestrado da pós-graduação de Estudos da Linguagem. Eu vou fazer a pergunta do aluno Fernando. Professor Carlos, a UFRN tem passado por algumas situações de ocupação de estudantes no prédio da reitoria. Em 2012, a ocupação durou cerca de 15 dias. Mais recentemente, os ocupadores permaneceram por volta de uma semana acampados na sala dos colegiados, também no prédio da reitoria. Gostaria de saber como os senhores avaliam as ocupações e, sendo eleito, como vocês pretendem conduzir esse tipo de situação. Durante a invasão, eu fui lá. Não fiz alarde, apesar
da TV, dos jornais perguntarem qual era a minha opinião, tudo. Não emiti opinião pública por achar que a universidade é algo maior do que aquela invasão. Estive lá, conversei com eles, tentei captar qual era o desejo deles, e o principal desejo deles era que todos os vigilantes de todas as unidades do campo central andassem desarmados. Outra objeção era que os estudantes não tinham treinamento para o trato com estudantes, o trato com pós-graduandos, tudo. Então, essas duas principais coisas. O que eu reclamei deles é o seguinte: vocês são representativos de toda a universidade ou são representativos de uma parte da universidade? Eu disse, eu não estou vendo aqui estudantes de medicina, eu não estou vendo estudante aqui de farmácia, de história, de outros e outros, né? Então, essa questão precisa ser repensada na universidade. O que é democracia? É você ter uns representantes ou ser participativa? 2 tipos de democracia. As pessoas se acham representantes sem serem representantes. Então, nesse contexto, tem que ser resolvido. Agora, outra coisa que eu vi, né, lá foi as pessoas fazendo uso de drogas. Ninguém me contou, não. Eu vi. Eu perguntei a eles. Isso não faz sentido dentro de uma universidade. Ao mesmo tempo, eu entendo que a questão das drogas, a questão do ócio criativo é algo importante. Mas, outra vez, a universidade, a UFRN, a universidade em geral do Brasil, né, não tem essa prática. Entender que a droga é um problema de saúde, eu concordo. Agora, deixar o traficante aqui dentro é outro problema muito mais grave. E tirar o traficante daqui é algo que pode ser feito rapidamente. E dar aos nossos estudantes o direito ao ócio criativo. Ter atividades esportivas, ter atividades culturais. A gente tem a Centec 1 semana no ano. Precisamos de muito mais do que isso. Entre nas páginas de outras universidades do mundo que você vê essa questão bem geral. A prática de esporte, a prática de jogos, algumas coisas, não existe na UFRN. Ok. Agora passamos para o segundo bloco. E nesse segundo bloco, considerações finais não. Por que não aqui apareceu? Então, nesse segundo bloco, qualquer pessoa pode fazer pergunta. Basta levantar a mão e a gente leva o microfone, tá bem? Então, podem ir levantando a mão aí, enquanto isso eu vou encaminhar uma pergunta. Como? Os alunos da professora Edna, antes de sair, por favor, assinem a lista disponibilizada por ela, certo? Então, enquanto vocês se organizam, eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor Carlos, eu gostaria de insistir na pergunta feita pela Raíssa, acho que foi a Raíssa. Ela fez a seguinte indagação: qual é a sua opinião sobre o bacharelado em Ciência e Tecnologia? E quais são as suas propostas para a Escola de Ciência e Tecnologia? Eu compreendi que o senhor disse que o modelo do BCT não é um modelo novo no Brasil, não é um modelo novo no mundo. Ele segue modelos que já existem em outros países, de formação em 2 ciclos. Mas pela sua fala, eu compreendi, de uma forma muito geral, que o senhor tem algumas críticas em relação ao modelo, da forma como ele foi implantado aqui na Universidade Federal. E, pelo que o senhor respondeu, eu também entendi, de forma bastante generalizada, que o senhor entende que alguns professores, ou a maioria dos professores da ECT, tem dificuldade em atuar em pesquisa e extensão porque precisam privilegiar o ensino. Mas eu gostaria de insistir, tendo essa visão, que o senhor pode especificar agora um pouco mais, tendo em vista que tem um pouco mais de tempo, tendo essa visão do curso e do trabalho dos professores que aqui estão, quais são suas propostas efetivas em eleito? O objetivo não é transferir toda a responsabilidade para um reitor. A gente acha que o reitor é alguém que deve ser um conhecedor de toda a universidade. A figura de reitor, em qualquer universidade, seja uma universidade nova de Seul, de Singapura, ou das mais antigas do mundo, de Bolonha, ele é representativo. Ele não deve ter o poder de interferir nas suas unidades.
como, por exemplo, definindo contratações, quantas são. É nesse sentido mais geral que eu tenho uma crítica pessoal, eu, Carlos Chesma, e a figura de reitor tem que ter outro posicionamento. A forma que a ECT foi criada não está no sentido de alma mater, não está. Porque só tem uma única atividade. Apesar de, no projeto pedagógico, apesar de, na cabeça das pessoas que estão aqui, dizer que tem pesquisa, ensino, extensão, quando você olha com detalhes, com um microscópio eletrônico, você vê que a atividade de pesquisa é podada. A maioria dos professores de vocês aqui não podem participar de programas de pós-graduação. Por quê? Porque não pertence ao departamento. Por quê? Porque não está publicando. Por quê? Porque não tem uma atividade ligada a isso, da aula, essencialmente. Isso está errado. Mudar vai depender das pessoas. O que você pode fazer é reestruturar a universidade, okay? Na forma de institutos, escolas e faculdades, vendo esse paradigma. Januário Cico, quando teve a ideia de criar a Faculdade de Medicina, há mais de 100 anos, ele criou a Faculdade de Medicina junto com os hospitais. Estudar, ensinar e fazer a parte prática. Fazer a parte de pesquisa. São essas duas coisas. E, naturalmente, hoje, a extensão é uma consequência. Então, a ECT, da forma que foi criada, não é um ente de uma universidade tanto universal quanto moderna. Mudar essa estrutura é importante para que os professores tenham as 2 ou 3 atividades hoje. Então, nesse sentido, precisamos modificar isso. Mas quem vai modificar isso são as pessoas que fazem a ECT, numa outra estrutura. É o pano de fundo. Se o pano de fundo continuar o mesmo, isso aqui não é mudança, é só troca de pessoas. Trocar o reitor por outra figura é a mesma coisa que trocar o governador. Ele não está mudando a estrutura da universidade. E, nesse sentido, você mudar a estrutura, esses problemas mais simples são resolvidos facilmente. Essa é a máxima. Nesse bloco, nós temos direito à réplica, né? Então, eu vou usar esse direito. Professor, eu compreendo a sua crítica, mas compreendo também que o reitor não é, ou não deveria ser, na posição da chapa Alma Mater UFRN, o centralizador das ações. Compreendo isso. Mas, se o senhor faz críticas, deve ter alguma proposta razoável, plausível, mesmo que não seja desenvolvida. Então, o que eu gostaria de ouvir é assim, que proposta o senhor acha que é plausível, que poderia ser discutida aqui no coletivo dos professores, exatamente para, digamos assim, não sanar, mas minimizar esses problemas que a ECT tem, diferente de outras unidades acadêmicas? Apresentar uma proposta para reitor é algo extremamente complicado. Ser representativo, mais ainda. Então, na perspectiva de observar cada detalhe, né, a ECT continua ECT, certo? Os professores vão ser lotados em departamentos e eles podem participar da ECT e podem atuar no programa de pós-graduação, por exemplo, em física, por exemplo, de engenharia elétrica. Né? Da forma que está, é que impede essa mudança. É isso que engessa, ou seja, é a forma que está apresentada à universidade. O detalhamento vai depender das pessoas. Na minha opinião, observando a alma mater, o que é a alma mater, né? Nutrir de conhecimento, isso é que falta, nesse sentido. O professor que faz pesquisa, ele faz em outra unidade completamente desconexa, porque nós somos amigos. Isso não faz sentido. Então, nesse aspecto, a universidade continua da mesma forma, mudando a sua estrutura horizontal. E aí vai ficar muito mais fácil resolver os problemas. Agora, cada unidade vai apresentar a sua demanda e o reitor vai encaminhar. E não o contrário, dizer, ei, vocês vão fazer isso, isso e isso. Próxima pergunta. Bem, enquanto nenhum aluno se manifesta, opa, pronto, manifestou-se. Paulo vai fazer mais uma pergunta, então. Professor, quanto a esse modelo de aulas no anfiteatro,
Hoje em dia eu percebo nas aulas que é comum os professores chamarem a atenção dos alunos porque estão em conversas paralelas e nos aparelhos eletrônicos, celulares, etc. E é uma sala enorme, com muitos alunos, né? Aí, assim, a pergunta é, na sua opinião, o senhor acha esse modelo eficiente de anfiteatro? Olha, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que é aplicado no mundo, né? E outra coisa é o que é aplicado localmente. Essa forma de anfiteatros é pela quantidade de pessoas. Não tem jeito, tem que ser assim. Agora, a gente vive no século XXI, usando ferramentas de séculos anteriores. Por exemplo, por mais que você me diga que um data show, um projetor desse é algo moderno, mas tem coisa muito mais moderna. Cursos online, você pode fazer a maioria dos cursos, pelo menos parte que não tem atividade prática, ou parte do curso que seja online. Tem diversas universidades, se vocês quiserem fazer diversos cursos hoje, no mundo já tem cursos. Você faz o curso, paga a disciplina, okay? Sem precisar frequentar o ambiente presencial da universidade. Uma outra parte, para terminar o curso completo, você tem que fazer. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura moderna. Okay? Mas anfiteatro é uma estrutura tão antiga quanto a Grécia. Então, ter isso é importante. Mas só isso não é importante. Atividades extra, atividades práticas, atividade em contato com tutoria com o professor é importante. Então, nesse aspecto geral, o que a nossa universidade precisa é avançar mais na parte de cursos online. Na perspectiva de ensino à distância, o próprio MEC já prefere que parte dos cursos seja dado online. Esse é o objetivo. Você não precisa vir aqui. Só por um detalhe, a universidade é tão centralizada que qualquer colega de outra unidade, se ele tem um atestado médico, ele tem que vir até Natal. É algo semelhante como o estudante ter que vir até aqui. O conhecimento não está dentro da universidade, está na universidade. Você não precisa vir presencialmente aqui. Então, na perspectiva que você possa ter disponibilidade da biblioteca não centralizada lá, mas pela internet, você ter todos os livros, ter toda a facilidade, utilizando seja celular, seja pads, essas coisas, essa é uma perspectiva fácil de ser implantada. O Brasil deixou de ser pobre. 300 milhões de investimentos em universidade é o mesmo recurso de uma grande universidade do mundo. Harvard é da ordem de $1 bilhão. A UFRN é da ordem de R$1 bilhão. Não dá para fazer algo parecido? Dá. Abra uma página na Coreia, você vê todos os estudantes tendo seus computadores e tendo a facilidade. A biblioteca não precisa ser centralizada lá, nem precisa ter uma biblioteca aqui, está tudo online. Então, facilita. A gente tem que usar esse recurso para avançar nesse aspecto. Agora, ter aula presencial também é importante. Eu poderia só fazer uma outra pergunta assim, que não tem muito a ver com a universidade, é só mais uma opinião sua, se a professora Gleice também puder falar. Nós assistimos aí recentemente aos ganhadores do Prêmio Nobel, né? E, assim, por que o Brasil, o que é que falta para o Brasil conseguir o seu? Se tem gente capacitada para isso, que eu acredito que tem, mas por que é tão difícil? Obrigado. Vou dar um exemplo do equivalente à medalha, Prêmio Nobel, a medalha Fields de matemática, né? Isso. Ele foi o primeiro brasileiro a obter esse título. A estrutura do INPA, onde ele se formou, é totalmente diferente de uma universidade brasileira. Acreditem, o professor lá é contratado da forma diferente, não é estatutário. Ele é contratado por lá hoje, vive metade do tempo na Europa e metade do tempo no Brasil. Se a gente for seguir as regras do Brasil, da instituição pública universidade, isso é proibido. Você tem que dar 8 horas de aulas por semestre, no mínimo. Ele entrou para fazer o mestrado no INPA com 16 anos. Fez o mestrado, o doutorado, terminou tudo aos 21 anos. Pela legislação brasileira, que ele tinha que fazer o curso de graduação. Quando ele completou 18 anos, foi que ele entrou para fazer matemática. Quando ele terminou
Aos 22, aí ele recebeu o título de graduado, de mestre e doutor. Isso é facilitar. Isso é criar oportunidade para a pessoa. Por que a gente não tem um prêmio Nobel de Física? Aí também tem um detalhamento, porque física, a parte experimental é crucial. Sem grandes laboratórios, sem grandes investimentos, a gente não chega lá. Não é pelo físico experimental, não. É a atividade experimental. Você vai em outro país, como eu já fui, você chega do laboratório, as primeiras semanas eu comecei a achar que o pessoal estava me tratando muito bem. Ia fazer uma amostra nanométrica e estava tudo pronto lá. Esse rapaz, o pessoal parece que gosta de brasileiro aqui, né? Aí, na segunda semana, na terceira, eu comecei a observar que não era só para mim. Era para o chinês que estava passando lá, era para o indiano, era para o iraquiano, era para o africano. Isso é a oportunidade que dá. Então, essa oportunidade não dá no Brasil. A universidade libera recursos para um departamento, mas tem que a compra ser feita pelo SIGA, alguma coisa. A compra tem que ser centralizada no departamento de pessoal. E as pessoas estão achando que isso é o papel de reitor. As pessoas estão achando que isso é o papel de uma universidade. Acreditem, não é. Se informem, leiam, e vocês vão perceber que é totalmente diferente. Então, dar oportunidade é que é o importante. Candidato, eu vou formular uma pergunta, vou fazer uma pergunta que foi enviada pelo aluno Leandro Gomes. Ele quer saber o seguinte: uma universidade como a UFRN, que cresce a cada semestre, com milhares de alunos ingressando e se formando nos cursos de graduação, gera uma grande demanda de vagas na pós-graduação. Entretanto, o número de vagas nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu parece não atender a tal demanda. O que será feito na sua gestão para mudar esse panorama? Primeiro, a gente cabe entender que só a UFRN não vai resolver o problema de todo o Estado. Temos outras universidades que precisam crescer tanto quanto a universidade, a UFRN. Agora, tem um determinado limite. Harvard, o MIT, a mesma quantidade de estudantes que nós temos aqui. Singapura, da mesma ordem. Dezenas de milhares de estudantes. E nem por isso eles estão cada vez crescendo mais. Então a gente tem que determinar um certo limite. O limite da UFRN é 40 mil estudantes. E trabalhar a qualidade nesses 40 mil. A perspectiva de crescer eternamente é ilusória. Tem que surgir outras universidades aqui do lado. Você acha que uma universidade particular não pode ser tão boa quanto uma pública? Pode. Harvard é completamente privada. CU é completamente pública. Mas o objetivo, o sentido de alma mater, lá da Bolonha, é que está nelas. Então, criar mais cursos, para mim, não é importante. O importante agora é dar qualidade. Dar qualidade. E a sociedade vai precisar ter outras universidades. Não faz sentido uma cidade que já tenha 100 mil pessoas não ter outra universidade. O estado de Massachusetts é um estado do mesmo tamanho do Rio Grande do Norte. Olhem no mapa lá, com calma. Lá tem as 9 maiores universidades do mundo. Tem mais de 50 universidades. A cidade de Boston, vocês sabem que está Harvard, o MIT. Okay? Todas essas universidades estão lá. Custa crescer? Ou você prefere centralizar? Vou criar outros cursos e manter a mesma figura de reitor. O nosso IF é só um IF. São vários campos. É o mesmo IF, mas é centralizado. E a UFRN está indo nessa mesma de centralizar, manter. Então, dá para criar novos cursos? Dá. Outras pessoas de outras universidades podem criar cursos tão bons quanto os nossos. Então, não faz sentido a gente ficar crescendo indefinidamente. Então, nessa perspectiva, não é podar também, mas é dar qualidade aos cursos que nós já temos. Bom dia novamente. O senhor acabou de falar em questão de qualidade no ensino da universidade. E eu acho que a maioria dos presentes aqui vão concordar comigo de que a ECT tem um índice de reprovação muito elevado.
E eu especulo isso em relação a um não direcionamento no que você vai fazer durante os 3 anos de bacharelado. Significa que uma pessoa que quer engenharia ambiental vai pagar uma disciplina comum a todas as engenharias, porém não vai ter um incentivo do professor com relação àquela engenharia que ele quer. Óbvio que eu não estudei pedagogia, não sei direito isso, mas eu acho que o incentivo ao aluno deixa eu ver como é que eu posso formular isso, incentivar ele a mostrar no quadro coisas relacionadas à engenharia dele, aqui na ECT fica muito difícil, porque são 120 alunos no auditório. Eu não critico nem a postura do auditório, porque em Harvard, como o senhor estava citando, isso é muito comum, vários alunos no auditório. Porém, o que não é compatível é que, se em um auditório você tem 200 alunos, porém é do mesmo curso. Aqui você tem 120 alunos de cursos diferentes. Então, o senhor teria alguma proposta para melhorar a forma como é tratado as engenharias dentro do BCT? Um exemplo de vida. Às vezes a gente acha que o problema está aqui e a solução está bem pertinho. Às vezes não. E a maioria das vezes, não. O problema dos nossos estudantes terem um fraco rendimento não é mudar o curso ou a estrutura do curso. Isso é secundário na nossa visão. Porque mudou-se a forma, um ambiente muito mais moderno, muito mais interessante, e o índice de aproveitamento é igual ao do curso de física, é igual ao curso de química, é igual a quem entra pela engenharia normal. O problema, no nosso pensamento, é que isso está fora da universidade. Os estudantes não têm oportunidade lá fora. Eu vou tirar por mim. Eu nasci em Caicó, morei na Zona Norte, okay? Tinha amigos, irmãos, primos, e acreditem, só eu escapei, só eu cheguei a ser professor de universidade, só eu cheguei a ser professor titular do departamento de física. Okay? Então, essas oportunidades que nos faltam. Então, o problema, por mais que a gente queira se igualar a Harvard, nós temos problemas regionais, locais e até de cultura do Brasil. Nós não melhoramos a base e achamos que o problema vai ser colocar um PowerPoint, colocar o professor usando um experimento. Okay? Isso é que está errado. O problema está lá embaixo. Motivar as pessoas para a ciência, motivar as pessoas para a tecnologia. A Cientec é aqui no UFRN e não consegue sair de dentro da UFRN. Por que ela não pode ser realizada em outra cidade? Isso motiva as pessoas de lá. As pessoas elas viram para terem oportunidade. E você há de convir. Nem todo mundo pode fazer qualquer coisa. Eu me especializei em uma área de física. Outra pessoa vai se especializar em outra área. Então, são essas oportunidades que têm que ser apresentadas para os estudantes para que eles possam galgar. E não você ficar inventando ou reinventando os mesmos métodos de antigamente. Isso, o problema é na essência, Então, preparar os estudantes desde baixo vai facilitar ele ser um tecnólogo, vai facilitar ele ser um músico, vai facilitar ele ser médico. Às vezes a pessoa entra e não consegue terminar o seu curso. Só replicando. Certo. O senhor falou quanto ao incentivo pré-universitário. Significa que se um aluno tem uma boa base, digamos, fundamental, uma boa base média, ele entraria na universidade e se incentivaria a continuar e terminar o curso. Só que eu acho que eu não fui muito claro na pergunta que eu fiz. A pergunta que eu quis fazer foi: um aluno de engenharia elétrica que entra no próximo período,
ele vai ter os professores vão ter, digamos, capacidade, tanto pela quantidade de alunos da sala, quanto por direcionamento do curso. Eles estão dando aula para alunos de engenharia elétrica. Então, eles vão direcionar o conteúdo dado à engenharia elétrica. Porém, muitos alunos aqui têm a base básica, a base média, entram em CIT, mas acabam se desestimulando devido a esse não direcionamento. Então, o que eu quis perguntar é se o senhor tem alguma proposta para atenuar essa situação aqui. Não seria o desestímulo pré-universitário, e sim dentro do âmbito acadêmico. Vou voltar, repetir. O reitor não é essa figura que vai resolver isso. Não é e não deve ser. Se a pessoa se apresenta como reitor para resolver problemas específicos, a máxima de ser reitor não está sendo contemplada. Mas eu penso o seguinte: está dentro de você resolver isso. Por exemplo, o que é que o reitor pode conseguir? Uma fonte de recursos para investimentos em tecnologia. Aí o reitor representa e traz esse recurso para cá. Trazendo esse recurso para cá, o reitor não pode se intrometer da forma que vai gastar. A criação da ECT foi exatamente dessa maneira. Na perspectiva de resolver o problema dos alunos de engenharia, porque era o baixo índice de aproveitamento nas disciplinas de física, de química, de matemática, criou-se a ECT. Resolveu o problema? Sinceramente, não. Esse grupo está aí há 20 anos, criando ideias e abandonando-as. Criaram a ECT, colocaram vocês aqui e logo em seguida criaram o Instituto Metrópole Digital. Quem criou isso aqui não está mais aqui. Está em outro departamento. Então, essa perspectiva é que está errada. Você tem que deixar as pessoas trabalharem o seu eu e resolver cada uma coisa detalhadamente. E não você dizer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Esse não é o papel de uma universidade, de um reitor. Oi. Adriana de novo. Como eu disse... Só uma dúvida. As perguntas só são da primeira fila? Coincidência, pessoal daí né? de cima quer fazer pergunta? Podem fazer. Eu vou fazer uma pergunta. Eu sou servidora técnico-administrativa, como eu falei. Eu já trabalhei em coordenação de curso. Atualmente eu trabalho na secretaria do NEI, mas já trabalhei em departamentos. E eu tenho muito contato com os estudantes. Já fui estudante da UFRN, sou estudante do mestrado também. E eu queria fazer uma pergunta para você, que eu vejo que é um problema da UFRN em relação ao assédio moral. Os alunos, principalmente quando eu estava na coordenação, se queixavam muito do assédio moral, que eles sofriam dos professores. Não são todos, e não só os alunos, mas também os terceirizados da limpeza, que também sofrem assédio moral dos próprios técnicos administrativos, dos docentes. E o que eu percebo é que um aluno, por exemplo, eu dizia, por que você não vai na ouvidoria? Por que você não usa a ouvidoria? E ele dizia, não adianta, Adriana, porque se eu for na ouvidoria, eu vou me queimar, porque eu vou precisar pagar tal e tal disciplina com esse professor e nada vai ser resolvido. Dos casos que eu acompanhei de relatórios que vinham da reitoria, da ouvidoria, para os departamentos, o que eu percebo é que depende se o chefe do departamento é muito amigo do professor que foi denunciado. No frigir dos ovos, realmente não dá em nada. Realmente fica por isso mesmo. Eu não sei se é essa sensação que os alunos aqui do ECT têm. Eu não sei se eles passam por esse problema. Eu vejo que é um problema que acontece, como eu estou dizendo, não generalizo. Tem muitos professores que são muito bacanas e tudo, mas o assédio moral, infelizmente, acontece, não é só do docente com o aluno. Como eu disse, os terceirizados, coitados, esses é que não têm vez mesmo. Eles sofrem
assédio moral mesmo. E eu acho assim que todo mundo merece respeito. Desde as crianças do NEI, os adolescentes da Escola Agrícola de Jundiaí, todos os docentes. Eu respeito toda a hierarquia. Eu acho que um docente precisa ser respeitado com o trabalho dele, com tudo que ele representa, tudo que ele fez. Um reitor precisa ser respeitado. Mas eu acho que os estudantes precisam ser respeitados, o pessoal da limpeza precisa ser respeitado. E, às vezes, isso acontece e o que a gente vê, que eu me compadeço dos estudantes, é que, infelizmente, eles ficam de mãos atadas. Eles meio que não podem fazer muita coisa, não. Aí eu queria saber sua proposta em relação a isso. Isso é desde a época que eu sou estudante também, que eu fui estudante, como vocês já foram. Isso é uma coisa que é generalizada, porque está lá no íntimo da nossa sociedade. Ou seja, as pessoas não têm respeito pelas outras pessoas, sejam elas pessoas humildes, sejam elas pessoas altamente gabaritadas, né? A gente vê isso praticamente em todos os cantos. A gente não vê as pessoas respeitarem um ciclista, a gente não vê as pessoas respeitarem um pedestre. Dentro da própria UFRN, né? Daqui uns dias, acreditem, vão colocar sinais, depois túneis, depois viadutos. Pode esperar. Porque é a falta de respeito que não acontece. Agora, tratar as pessoas que foram desrespeitadas de forma correta, é isso que precisa ser feito. A nossa universidade, nos últimos anos, 6 professores deixaram de continuar o seu trabalho porque no estágio probatório foram penalizados. É um índice altíssimo. Estudantes são desestimulados por não concluir o curso. Mas, às vezes, o problema está que o estudante não tem aquela aptidão. Em física é muito comum isso. Eu brinco com os estudantes dizendo, olha, estudar física quântica é complicado, dá trabalho, tem que sentar, tem que estudar. Mas é fácil. Se eu conseguir, vocês conseguem. Né? Às vezes o estudante se ofende. Né? Se ofende. Não, por que se ele conseguiu, eu vou conseguir também? Às vezes é esse detalhe. Né? Ou seja, mostrar à pessoa que ele não tem aptidão para aquilo. Né? Tem colegas que não têm aptidão matemática e querem fazer física. Vão conseguir? Sinceramente, não. Agora, explicar isso para ele requer tempo e educação. Respeitar um vigilante, respeitar um zelador, dar bom dia, dar boa tarde, é tão importante quanto a um prêmio Nobel. Respeitar as pessoas externas da universidade também. Então, isso está no pano de fundo da nossa sociedade. O que a UFRN pode fazer é ser mais decisiva quando tiver um problema. A ouvidoria foi criada há muito tempo atrás. Resolveu o problema? Não. Então está errado. O reitor, o grupo que está aí há 20 anos tem que dizer, poxa, está errado, vamos fazer outra coisa. Eles fazem outra coisa? Não. Trocam as pessoas para se manterem no poder, pelo poder. Não faz sentido a pessoa passar muito tempo. Caduca. As ideias desaparecem. É preciso renovação. Tem outras formas de você fazer essa avaliação. O coordenador, conversar com o professor, conversar com o estudante. Esse é o papel do coordenador. Atualmente, o que se faz? Cria-se uma comissão, cria-se uma ouvidoria, aí aparece lá um cargo comissionado, e a pessoa resolveu o problema? Não, eu já tenho 46 anos. Já passei por várias situações desse tipo. Então, tem que se mudar. Agora, quem é que muda? Debatendo, conversando, chegando no final. Não é o reitor que vai resolver. Teve a ideia. Vamos. Não é assim. O mundo está mostrando que é diferente. E as pessoas não aceitam, querem ficar do poder por ficar. Você quer usar o direito de réplica? É só uma coisa. Você falou dos estágios probatórios que não foram aprovados. Mas e o caso dos professores que já são efetivos? Que estão aí maltratando os estudantes? Quando eu falo do assédio moral, eu falo de situações assim, de professores, por exemplo, vou citar exemplos, né, estrangeiros que chamam os alunos de macacos na sala de aula, que diz que é um bando de burro, que ninguém estuda, não sabe de nada, entendeu? E, assim, isso é desrespeitoso, não é uma atitude... Só que o professor já está aí efetivo e não vão fazer nada mesmo, não, para ele sair ou para ele começar a respeitar. Eu não sei que tipo de medida, de sanção poderia ser feita para que
professor respeitasse mais, sabe? Em relação ao pessoal da limpeza, eu já vi coisas assim, humilhantes. Como eu volto a dizer, não é de todo mundo, é uma minoria. Mas é uma minoria assim, que faz coisas assim, de destratar na frente de outras pessoas, de humilhar, sabe? Isso é uma coisa que deveria ser inaceitável, né? Em relação a quem está em estágio probatório, pelo menos vocês têm a chance de recusar o estágio probatório dessa pessoa, até mesmo porque, graças a Deus, os alunos agora podem avaliar os professores, né, no final, e essa avaliação que ele vai fazendo conta no processo final de estágio probatório do professor. Por isso que é importante avaliar. E, agora sim, quem já está aí, enquanto secretária lá, de departamento e tudo, quando via que chegava alguma coisa, é muito difícil. Às vezes o chefe de departamento faz o quê? Porque chega para o chefe, né? Às vezes ele sabe que um professor é problemático, não quer se indispor, simplesmente não quer se indispor. Então vamos lá, vamos conversar. Foi, aconteceu assim, pronto, está resolvido, manda uma respostinha para a ouvidoria e fica por isso mesmo, está resolvido. E o aluno vai ter que enfrentar ele no próximo semestre, vai ter que encarar lá. E o pior de tudo, a denúncia na ouvidoria, se não me engano, não é anônima? Pode ser anônima? Não, só é anônima. Só é anônima? Bom, todos os pedidos da ouvidoria que eu vi, veio com o nome da pessoa. Enfim, era só isso. Comentando aí, a forma que foi criada a ouvidoria está equivocada. Por quê? Basta fazer leitura. Resolve os problemas? Não, não resolve. Então tem que se criar outra coisa. E o que é essa outra coisa? Vamos estudar o que tem em outras universidades, vamos pegar exemplos, vamos fazer isso. Agora, não querer debater, não querer expressar a sua opinião é que é o pior. Quando as pessoas que estão no poder definem que a eleição para reitor é de 30 dias, que o período de inscrição apenas 3 dias, isso está no sentido deles. Do jeito que está tudo bom, está tudo muito bem, está tudo funcionando. Vai ter uma chapa única. Vamos lá, ótimo, boa ideia. Está tudo funcionando bem? Não. Está errado. Então a gente tem que ter a humildade de sentar e conversar. A questão de ter esses problemas, eu já passei por isso também. Ir para o exterior, papagaio velho, tentar aprender outra língua, a pessoa que sentava do meu lado, ele tinha sido o diretor máximo do laboratório. Esse cara não dirigia a palavra à minha pessoa. O dia que fui fazer uma apresentação, ele dizia, please, repeat. Sorry, man. O tempo todo reclamando. Nem por isso eu baixei a cabeça. Eu sugeri a ele que nós dois fôssemos aprender Tupi-Guarani. Porque até onde eu sei, o senhor só fala uma língua. Eu falo um pouquinho de português. Estou tentando aprender inglês. E o senhor fica me criticando? Tem que ter a coragem de se apresentar e enfrentar. Então, se candidatar a reitor numa situação dessa, tem que ter muita coragem com conteúdo. Se apresentar uma solução para isso, tem que ter coragem. Então, tem que vir das pessoas. Isso não é o reitor que deve resolver. Porque o reitor resolvendo isso, com as ideias que tiveram nos últimos 20 anos, não resolveram. Ponto de exclamação. Olha lá, saiu da primeira linha. Oi, bom dia. Meu nome é Anne, eu sou aluna aqui do BCT. A minha pergunta, mais opinião para você, mais uma opinião do senhor que eu quero saber, porque eu ouvi, assim, não tenho muita clareza sobre o assunto, mas que tem professores na universidade que incentivam muito a implantação de empresas dentro da universidade. E assim, com a criação de incubadoras, startups, essas coisas, sempre tem os financiadores anjos, essas coisas e tal. E as empresas, elas... É como se elas pensassem em formar o aluno e carregá-los para si, digamos assim. E uma professora minha questionou o fato de que, como a universidade ser pública,
e deveria formar alunos para a sociedade, como a sua opinião a respeito dessas empresas se instalando na UFRN? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, para a academia, ter uma empresa é um crime. Ou seja, para quem está dentro da universidade, criar uma empresa é considerado crime. Em outras sociedades mais evoluídas economicamente, tecnologicamente, não é. Não é. Singapura, Seul, Alemanha, por aí vai. Você pode ser professor universitário e ter atividade de extensão. No Brasil, hoje, você pode ter, se você não for o proprietário da empresa. Eu, por exemplo, já fiz essa iniciativa um certo tempo atrás. Criamos uma empresa, olha o nome, Fractal, que o objetivo era montar equipamentos para o ensino. Vendemos vários equipamentos, tudo, e nem por isso eu deixei de fazer minhas atividades, de dar aula, de orientar, de participar de uma pós-graduação. Agora, isso não foi a minha única atividade. Então, outra vez, o que a universidade tem que fazer é dar oportunidade para as pessoas que têm interesse em abrir empresas, elas terem as facilidades. Da mesma forma que tem que dar oportunidade para quem é da área de saúde ter o seu consultório. Da mesma forma que alguém que é de artes ter o seu ateliê possa ter. E não ficar restringindo. Universidade é nesse conceito de abranger muitas áreas. Não é a questão econômica. Tem um curso que economicamente não é viável, eu já escutei em outras gestões desse atual grupo aí, a pró-reitora de graduação queria acabar o curso de matemática porque ele estava formando 2 matemáticos por ano. Universidade, o nome está dizendo, é o composto de todas as áreas, de todos os campos. Se tem aqui que quer estudar a história da China, que dê essa oportunidade para ele. Esse é o detalhe. Universidade, a gente tem que entender o que é universidade. A universidade não é um gestor público para empresa, não é um gestor público para ensino, não é uma empresa privada no aspecto mais geral, de fazer parafuso. O objetivo da empresa de fazer parafuso é fazer parafuso. Esse detalhe a gente tem que ler e entender o que é a universidade. Entendendo, fica muito mais fácil definir as ações de uma universidade. O grupo que aí está não vem fazendo isso nos últimos 20 anos e ainda quer reeleição. Por mais que ele abram as oportunidades pífias, não se chega a esse objetivo. Então, o professor é quem define se ele quer ter a empresa ou não. Agora, não cabe à universidade ficar criando dificuldades, formulários e um projeto com cotas, valores detalhados para a FUNPEC. Funciona? Não, então está errado. Eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, nós tem aumentado cada vez mais a quantidade de alunos que vêm do interior do estado para a UFRN, para fazer graduação e também pós-graduação aqui. E o que eu tenho verificado, e alguns alunos também já têm comentado, é que alguns desses alunos que vêm do interior, eles passam por algumas dificuldades pelo fato de nem sempre conseguirem a aprovação do pedido de auxílio, de auxílio financeiro para se manterem aqui. Eu queria saber se o senhor tem alguma proposta no sentido de ampliar o auxílio que é oferecido a esses estudantes que vêm do interior do estado para estudar aqui na UFRN. Vocês sabem, olhando só o orçamento de 2013, quantos milhões foi destinado ao chamado ajuda estudantil na UFRN? Está lá no portal da transparência. Se você entrar no portal da transparência, Ministério da Educação, UFRN, aparece lá. 30 milhões. 30 milhões para o UFRN que foi gasto dessa ajuda estudantil. Se dividir por cada um estudante que precise de um valor, dá R$1.000 por cada estudante. Por ano. Isso é muito ou pouco?
R$ 1.000 por ano vai dar mais ou menos um pouco menos de R$ 100 por mês. Né? Com R$ 100 se resolve? Efetivamente, não. Aí tem que ser uma política externa de trazer mais recursos. Para quê? Para resolver esses problemas. Os nossos estudantes, né, do Brasil não têm direito a passe livre. Se você for na cidade de Chicago, todos vocês jovens andam nos ônibus sem apresentar nenhum documento. Se você, como eu, é um estudante velho, aí tem que apresentar um documento. Quem é que paga isso? A sociedade. É muito dinheiro? Não é. Se você olhar 300 milhões, 30 milhões, né? É fácil fazer isso. Agora, tem que querer fazer. Nossos estudantes da residência universitária, acreditem, ainda lavam roupa com as mãos e a pia. Nós estamos no século XXI usando ferramentas do século passado. Custa comprar uma máquina? Não, porque a instalação elétrica não pode. Não, porque tem que fazer o prédio, tudo. As pessoas não querem resolver. As pessoas querem ficar no poder pelo poder. Não faz sentido. Dá para ter mais recursos. O Brasil deixou de ser um país pobre. Veja essa estrutura aqui, não deu para fazer? Pode-se fazer mais? Pode-se. A gente tem que acreditar que dá para fazer. Agora, com novas ideias. E novas ideias durante um certo tempo. Ou seja, do jeito que está, vai continuar e a gente não vai resolver. Mais alguém? Os professores também podem perguntar, viu? Sintam-se à vontade. Há espaço para isso. Caso não queiram, aí a gente passa para outro bloco. Não? Não, então lá. Bom dia. Na sua carta proposta, o senhor fala em assumir a UFRN assumir o circular e colocar motoristas. Né? Eu gostaria que o senhor explicasse para nós essa proposta e como torná-la prática. Bom, aí seria uma ação do reitor, né? Ou seja, o professor Rubens, ele é especialista em mobilidade. Você já deve ter visto o Rubem Ramos dando opinião sobre os viadutos, etc. Então, nessa perspectiva de ter um circular da UFRN, né, ônibus de primeiro mundo é importante, redefinição dos anéis viários dentro do campus. Né, o carro é privilegiado. E a gente perde esse sentido. E comprar um ônibus desse, você tem ideia, custa R$500 mil. Um ônibus novo, de qualidade, com ar-condicionado. A gente precisa hoje de 6 a 8 ônibus. Tudo bem, não compra tudo no primeiro ano, mas se cada ano eu tenho 30 milhões para os estudantes, R$500 mil e 30 milhões é irrisório. Então, compra-se 2, compra-se 3, compra-se 4. O Seturne disponibiliza os motoristas. Nós entregamos os motoristas para vocês, faz parte da ação deles. Então, ter o passe livre dentro da cidade de Natal, hoje, custaria em torno de 15 milhões, para 30 mil estudantes. A gente vai do setor e pergunta quantos estudantes da UFRN usam o transporte público, ele nos diz, apenas 10 mil, não são os 30 mil. Então, o problema fica cada vez menor e mais fácil de ser resolvido do ponto de vista econômico. Agora, a ação de resolver é que precisa. A ação de ter uma outra chapa propondo essas coisas é que faz a outra chapa também assumir compromissos. Não é a pessoa, Carlos Chesma, não é a professora Ângela, não é o professor, é o candidato. Ter esse debate é importante. E se tivesse um tempo maior, a proposta ia ser apresentada na forma de minuta. Uma minuta de projeto está aqui, ó, detalhamento. É isso que vocês querem ouvir. Agora, da forma que se apresenta um período eleitoral, com poucas pessoas se reunindo para formar uma chapa, né? Não dá tempo. Enquanto que o outro grupo está aí há 20 anos, 100 cargos comissionados, que a gente chama de CDs em toda a universidade, 50 só na reitoria, 430 e poucos FGs. Todo esse pessoal está trabalhando para continuar, não é mudar. É continuar do jeito que está, só trocando as figurinhas.
Então, dá para comprar um ônibus tranquilamente, são 300 milhões. 300 milhões. Um rearranjo da parte orçamentária, depois eu posso mostrar aí, quanto foi para a ECT? 2 bilhões, quanto foi para o Departamento de Física? 400 mil. Todo esse dinheiro pode ser rearrumado e rapidamente resolver o problema dos estudantes, das pessoas que frequentam a universidade. Os americanos resolveram isso, dando passo livre para os estudantes em torno das cidades. Além da vontade da figura do reitor, existe alguma burocracia que esteja impedindo isso hoje? Aí, quem sabe responder isso com mais detalhes é quem está na burocracia. O que eu posso dizer a você, tudo o que eu quis fazer como acadêmico, eu galguei e fiz, com a ajuda de colegas, pensando em resolver o problema. Agora, no momento que você não se propõe a discutir, esse é o detalhe. Existe burocracia? Existe. Mas existe o Ministério das Cidades. Não é importante ter um ônibus exemplar para toda a sociedade aqui? Você acha que o ministro não quer resolver isso? Quer. Então, é esse detalhamento. Precisa ir atrás e resolver. Quem é que vai atrás? Aí a figura do reitor é importante. Ter os contatos políticos, ter esse detalhamento com a bancada federal. Isso é importante. Ninguém nega o acesso ao reitor. A figura do reitor não é fulano de tal. Não é Ângela, não é Ivonildo, não é Chesma. É a figura de reitor que é importante. Então, as pessoas têm facilidade? Tem. O Brasil deixou de ser um país pobre. A quantidade de obra que a gente vê alcançando aí é algo importante. Agora, resolver é um detalhe. O principal é ter a vontade de resolver isso. E nós temos a vontade de implantar um sistema de ônibus circular, não só na UFRN, Campo Central, mas nos outros campos também. Mais alguém? Então, vamos para o terceiro bloco. E para esse terceiro bloco, o professor Chesman vai usar aqui o computador para apresentar alguns dados. Último ponto, o FRN com destaque no mundo no século XXI. Top 1000 Ranking Xangai. A UFRN não está entre as 1000 universidades do mundo. A UFPB está, a UFPE está, a UFC está, Ceará, Pernambuco e Bahia. Nós não estamos. A UFRN não está entre as 1000. Sonho. Colocar o UFRN nesse top 1000 em 2018. Como fazer isso? Ações descentralizadas, mais democrática e mais transparente. A questão dessa última parte aí, uma citação em latim que quer dizer mudar o modo de viver uma universidade. Mas para que tudo isso aconteça, o primeiro ponto é lá. O segundo, o terceiro, o quinto e o oitavo. Vocês estão vendo que a sequência não é de um em um? Na internet tem várias formas de entrar em contato, vários canais. A primeira universidade do mundo, Bolonha. O lema Alma Mater Studorium, que a gente criou, o Alma Mater, o FRN, ou seja, mãe que nutre de estudos. Isso é uma universidade. O detalhamento de como fazê-la tem que estar nessa alma mater. Alma não é alma para a gente em português. É nutrir. E o ponto principal é transparência. Vocês já viram as contas da universidade? A gente tem que correr atrás, tem que se esforçar para conseguir uma contabilidade, saber quantos milhões foi para qual coisa. Não faz sentido no século XXI não ter um painel aqui, ou um acesso fácil, ou um SIG transparência. A criação da empresa SIG já saiu do campo da universidade, né? Vende várias coisas para outros órgãos. Por que não tem um SIG transparência? Isso é fácil ser implantado. Organização, eficiência administrativa. Vocês estão vendo esse galho aí? Esse galho, apesar de a gente achar que ele é desorganizado, ele tem uma organização, inclusive até matemática.
Aquele 1, 2, 3, 5, 8 tem a ver com isso daí. Uma das nossas ferramentas do corpo, ó, segue exatamente isso. A mão segue um padrão de Fibonacci. Isso tem a ver com eficiência. Olha uma aula lá em Singapura. Diferente, né? Todo mundo com computador. Precisa estar todos ali? Atualmente não, né? Então, é esse sentido de mudança, de aula prática, lá do canto. Mobilidade. Vejam um campus aí, ó. Anéis, área para as pessoas caminharem. Os carros ficam na zona mais externa. A nossa universidade não tem esse planejamento mais. Muito antigamente era assim. Todos os estacionamentos da UFRN eram na área externa. E do centro de convivência, para qualquer ponto, são 500 metros. Algo pedestre, qualquer pessoa faz isso. Só que a essência acabou, morreu. Os carros chegam quase dentro do banco. Quase nos atropelam. E a gente fica achando que está certo, está bom, está tudo bem, vamos em frente. Vamos mudar o UFRN. Isso daí não é mudar. É trocar as pessoas por outras pessoas que são amigos das antigas, que são parentes das antigas. Mudar é algo muito mais... O verbo mudar é totalmente diferente do verbo trocar. Tem que mudar. E para mudar, tem que mudar a estrutura. Então, aí, vários exemplos. Ou seja, os ambientes, como é que são? Esse prédio aqui, essencialmente, tem um engenheiro no ETA não, que agora é a Superintendência de Infraestrutura, né? Que essa pessoa ele tem capacidade, mas ele não pode fazer tudo de todos os prédios. Né? A gente tem prédio aqui ainda que é feito da arquitetura do século passado. As pessoas não usam energia solar, não usam energia eólica, e estão achando que estão vivendo uma universidade. Não faz sentido. As ruas nossas são calçadas. O paralelepípedo, ele é cortante, ele corta. Qualquer acidente que tem no paralelepípedo, ele é mais agravado por causa disso. Esse é o pano de fundo de nossa universidade. Eu tenho quanto tempo? Aí, mensa incorpore sano. É você viver a universidade, ter arte, ter cultura. Você vir para cá com prazer. Não é vir para cá para obrigatoriedade de assistir a aula. 40 horas de aula. Aula de manhã, de tarde, de noite, né? Nem o professor aguenta isso. Por isso que ele tem atividade de pesquisa, de ensino, de extensão. Os nossos alunos precisam disso também. Atividade de esporte, ninguém faz mais. Andar de bicicleta aqui, eu moro atualmente bem pertinho aqui. Eu não consigo vir de bicicleta. Se eu vir, o paralelepípedo impede de caminhar tranquilamente. O carro pode me atropelar. Quando eu termino de chegar, estou completamente suado. Gostaria de trocar de roupa. Tem onde trocar? Tem um banheiro que não dá para você trocar de roupa, porque não dá. É tudo apertadinho ali, né? Ou seja, as pessoas estão dentro da universidade, mas a mente não está na universidade. No espírito de alma mater, do que é a universidade. A última figura lá, estão vendo o professor voando ali? A gente perdeu essa essência da universidade. A universidade virou um órgão burocrático, que a gente só vê números. Os números são importantes, são, nas avaliações. Mas quando a gente pergunta, a gente vive em uma universidade? Ainda não. Dá para fazer? Dá, porque o Brasil já mudou, já enricou, só que as pessoas que estão ainda no poder são as mesmas de 20 anos, de 30 anos. Essas pessoas precisam sair dos seus gabinetes, fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Repito, de onde eu saí, de Caicó, da Zona Norte, eu já me sinto uma pessoa muito mais importante. Agora, a pessoa ficar num gabinete achando que em reuniões pequenas vai resolver os problemas, ele deve estar completamente louco, da mesma maneira que vocês devem estar pensando que eu estou louco quando apresento uma ideia dessa totalmente diferente. Agora eu vos pergunto, quem é o professor titular? Quem é que tem a cátedra máxima dos candidatos? Não parece arrogância, né? Mas quando você se diz que construiu tantas obras, também não é arrogância? Agora, não querer vir para o debate, não querer dialogar, é que é a tristeza máxima. No espírito de universidade, isso não existe.
Fazer uma eleição em um mês não existe. Agora eu vos digo também não sou louco de achar que em um mês vou mudar a cabeça de todos e que o resultado final, que é ganhar a eleição, vai ser o único objetivo. O objetivo não é ganhar uma eleição, é pautar uma universidade como universidade. Ganhar é consequência. É consequência. Assumir esses compromissos é importante porque está formando a figura de reitor, não é a figura de Carlos Chesma. Se apresentar, vir, conversar, não usar a máquina em prol da sua campanha, não usar o carro, não se antecipar e vir antes fazer os debates que você não fez durante 4 anos. Tudo isso é importante. Se apresentar de última hora foi uma estratégia nossa para que o grupo se mostrasse como eles acham que são realmente. Acreditem, eu cheguei para fazer a inscrição lá, o cara olhou para mim e disse, quem é você? Você conhece os professores da universidade? Conheço todos. Pelo jeito, não conhece. Só conhece quem? Os que estão aí fazendo a mesma coisa há muito, muito tempo. Democracia com alternância é salutar. É assim que funciona as outras sociedades fora do mundo. Manter o mesmo grupo, a mesma pessoa durante muito tempo, gera uma Cuba, gera uma Venezuela, gera uma União Soviética, centralizado o poder. Dá para fazer diferente? Dá. A proposta é fazer diferente. Obrigado. O fato de me apresentar e não ter, digamos, um staff à altura, a gente imagina, né? Quem é o staff de Chesma? O staff vai ser montado pelo mérito, pelas pessoas, e não por amizade, e não por coleguismo. E nessa perspectiva, agradeço a vocês, a paciência, tudo. Ficamos à disposição, ainda temos tempo para discutir. É importante participar, criar o candidato. Com a perspectiva que nos foi apresentada, de 3 dias mais 30 dias, estamos cumprindo o nosso papel e esse momento aqui na ECT é algo extremamente importante que deveria ser replicado até mais de uma vez, 2, 3 e não só nesse pequeno período. Obrigado. No dia 11 de 11, volte 1. Isso aí dá 5 uns. 5 uns é um número de Fibonacci. Obrigado.